pessoal, bem-vindos a mais um almoço com a sua gastro. E hoje a gente vai falar sobre o tema do momento, que são as festas de final de ano. Eu sei que festas de final de ano são momentos que muitas pessoas têm emoções positivas, outras têm emoções negativas em relação a essa época do ano. É uma época de muitas festas, muitas comemorações, muitas confraternizações, o que pode parecer muito bom para a pessoa que está bem, mas para a pessoa que sofre de gastrite, refluxo, intestino irritável, SIBO ou que está durante um tratamento do trato digestivo, pode ser uma época de grande ansiedade, de estresse. O estresse pelo medo de comer e passar mal, pelo medo de não comer, por todas as justificativas que a gente acaba tendo que dar, por todas as críticas que aquele familiar chato acaba fazendo para você de ai, mas você não pode comer nada, ai, mas isso é dieta da moda, ai, mas você... E todo mundo passa por isso nas festas de família. Eu sei que é um momento de grande comemoração e realmente a gente sempre tem muito a comemorar nessa época de final de ano. Por tudo que a gente viveu no último ano, por todas as conquistas que a gente acabou conseguindo, por tudo de bom e por tudo de ruim, mas que passou e vai ficar pro ano passado, né? A hora que a gente faz essa virada. Essa época de final de ano dá aquela sensação de recomeço, de mais uma oportunidade, de uma página em branco que é o novo ano que vai surgir. E sem falar que o Natal é nada mais, nada menos que a comemoração do nascimento do menino Jesus. Então a gente também não pode falar do Natal pensando só nas festas, na comida, nos presentes, no Papai Noel. É um momento de grande reflexão e de gratidão. E a gente precisa estar bem para poder comemorar, para poder viver esse momento, para poder curtir a nossa família, para poder curtir as pessoas que a gente ama, sem grandes preocupações. Mas na prática, durante muitos anos na minha vida, as festas de final de ano eram momentos de estresse. Momentos de estresse porque eu já sabia que eu ia comer. Que eu sempre tive uma tendência de ser mais gulosinha. Então eu já sabia que eu ia sair da minha dieta, da minha programação, ia comer mais do que eu deveria e que aquilo ia ter um custo. E por mais que eu me preparasse, eu não vou comer, chegava lá na hora eu acabava saindo da minha programação. E é uma época que tem aquelas comidas afetivas que a gente só come no Natal. Por exemplo, na minha família, a minha mãe só faz o pavê de bombom no Natal. Então foi uma vida inteira esperando o Natal para comer o pavê de bombom. E aí quando eu comia, eu queria comer o pavê inteiro, porque eu só ia ter ele no ano que vem de novo. E às vezes a gente acaba exagerando, porque a gente tem mais oportunidades de confraternização, de comidas que a gente gosta, que a gente tem uma memória afetiva, ou muitas vezes porque a gente não se preocupa, vive como se não houvesse amanhã, mas sempre tem. E aí no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, bate aquele arrependimento de por que eu fiz isso, tô passando mal. E nos últimos anos, não só eu amadureci, então hoje eu consigo ter controle de quantidades quando eu vou abrir exceções da minha dieta, como também eu aprendi a lidar com as minhas intolerâncias, com as minhas questões intestinais e a trabalhar com prevenção para que eu não passe mal, mesmo que eu escolha abrir uma exceção da minha dieta. É claro que é desejável que você possa escolher abrir mão da dieta. Mesmo que você esteja no tratamento do SIBO, mesmo que você esteja na fase de restrição da dieta pobre em FODMAPs, mesmo que seja um momento que o seu intestino ainda não está curado, como o meu hoje, graças a Deus, está. Porque é um momento único. Eu não tô falando que você tá liberado para comer o que você quiser durante todas as festas, ou todas as férias, ou toda a semana entre Natal e Ano Novo que seja. Mas comer o que você gosta, confraternizar com as pessoas que você ama, faz parte do seu tratamento.
Estar bem e se preparar para esse momento, poder aproveitar sem medo, sem culpa, sem achar que aquilo ali vai botar tudo a perder, também é saudável do ponto de vista emocional. Então, o nosso objetivo é que você esteja preparado para evitar de você ter um desconforto, de passar mal, de sofrer com refluxo, de ter uma gastrite, de atacar o estômago, de dar uma diarreia ou de ficar dias sem fazer cocô. E isso, gente, com planejamento é totalmente possível. E aí, como eu estava falando, mesmo que você esteja na fase de restrição da dieta pobre em FODMAPs, que é uma fase que tem data para iniciar e data para acabar, não vai ser uma noite que você sair da sua dieta que vai botar tudo a perder. Paciência, saiu, no dia seguinte você volta, só volta. Não é isso que vai fazer com que o seu SIBO volte, não é isso que vai fazer com que você entre numa crise de síndrome do intestino irritável, desde que você esteja preparado para esse momento. E como é um momento previsível, não é? Ninguém foi pego de surpresa com uma festa de Natal no meio do caminho. As pessoas já sabiam que isso ia acontecer. O quanto antes a gente inicia essa preparação, melhor. Mas primeiro eu quero saber de você aí que está me acompanhando, como é esse momento de festas de final de ano para você? É um momento que te gera felicidade, que você sabe que vai correr tudo bem? Ou é um momento que te gera essa apreensão, esse medo? Às vezes tem gente que prefere nem encontrar os familiares, fala, vou dar uma desculpa, eu vou falar que eu tô doente, eu vou falar que eu dei plantão para eu não precisar passar por isso. Eu já atendi pacientes que se isolaram da família, dos amigos, porque já sabia que não ia poder, às vezes, comer, confraternizar, beber bebida alcoólica, já sabia que explicar para todo mundo os porquês seria um desafio, porque as pessoas não entendem. E ninguém tem que te entender, você que tem que saber do que você decidiu, de quais foram as suas escolhas e o que você elencou como prioridade. Mas eu sei que dá trabalho ficar se justificando, falando por que sim ou por que não, tá? Então eu queria saber de vocês se essa época é uma época que gera uma certa ansiedade pelo medo dos sintomas gastrointestinais. E eu quero ajudar você a entender como você pode se preparar, o que você pode ter em mãos para que esses sintomas não atrapalhem a sua festa. A Nutri Abreu falou que uma simples orientação sua quanto ao uso de enzimas de referência já permitiu que ela confraternizasse. Exatamente. É muito importante a gente ter esse planejamento. E sabendo o que você tem, é mais fácil da gente se programar. Eu hoje atendo pacientes que têm múltiplas restrições alimentares e que para aquele paciente talvez não vale a pena abrir uma exceção nem nesse momento do ano. Mas para a maioria das pessoas a gente consegue, com a suplementação de ativos que eu vou citar na live, a gente consegue trazer esse conforto para que a pessoa possa abrir essa exceção. E é esse o papel do médico, da nutricionista, do psicólogo, de toda a equipe de saúde, é te trazer essa tranquilidade que não é uma exceção, não é um dia no Natal, não é um dia no Ano Novo, não é um dia na sua festa de casamento, não é um dia naquela viagem que você planejou que vai botar todo o seu tratamento a perder. A grande questão é o que a gente faz consistentemente, o que a gente faz com muita frequência. Então, quando a gente começa a abrir exceção, então, a confraternização essa semana vai começar na quinta-feira, que vai ter confraternização aqui do prédio. Aí depois na sexta-feira tem outra, no sábado tem outro, no domingo, a hora que chegar no Natal, você já tá em crise. Aí não tem suplemento que te salve dessa situação. Às vezes as pessoas acham que a semana inteira é uma semana de exceções. Aí começa no dia 1º com não sei quantos quilos a mais, com o intestino todo zoado, com refluxo, precisando tomar remédio. Isso aí também não está certo, tá? Eu vi aqui a Ana Mar
falando que bem pertinho do Natal e ela tá muito mal, com uma dor de estômago que não melhora com nada. Dá tempo de melhorar esse estômago antes do Natal. Eu vi aqui também o Breno falando que tem doença celíaca e intolerância à lactose, proteína e alergia à proteína do leite. Para o Breno, eu tenho uma exceção. Pessoas com doença celíaca e pessoas com alergias alimentares não vale o risco de abrir exceção. Não vale porque essas condições não são meras intolerâncias alimentares. A pessoa que tem uma doença celíaca, ela tem uma reação autoimune ao glúten. E a pessoa que tem alergia, por exemplo, à proteína do leite, ela tem uma reação imunológica ao leite. E essas reações, elas podem desencadear todo um processo que, nesses casos, não vale a pena abrir exceção. E nesses casos, eu acredito que é mais fácil de envolver a família, os amigos e todo mundo entender que a exceção não é uma opção. Porque uma vez que um paciente celíaco, ele come um pedacinho de glúten, um pouquinho que foi, ele pode reativar toda uma cascata de autoimunidade que não só vai levar à lesão no intestino com atrofia de vilosidades, como inclusive pode prejudicar outras coisas, pode aumentar o risco de outras autoimunes, pode atrapalhar a absorção de nutrientes. Então, para o celíaco, não vale a pena abrir exceção. Ah, mas e se eu me contaminar? Gente, contaminação cruzada vai acontecer na vida do celíaco. Quanto menos essa contaminação cruzada acontecer, melhor para o celíaco. Agora, não dá para botar a pessoa numa bolha, porque o risco emocional, psicológico de não poder comer nada fora de casa não vale a pena. Então, ir no Natal na casa de um familiar, comemorar na casa de amigos e fazer o possível para não se contaminar com glúten é uma coisa. Outra coisa é a pessoa comer glúten de forma intencional. Isso é que eu acho que não vale a pena abrir exceção. Sair, ir na casa da avó, tentar se preparar uma comida e levar para todo mundo, explicar o que é que você tem, o que é contaminação cruzada, dá pra gente manejar tudo isso e diminuir os riscos. Agora, a pessoa que é celíaco, não vale a pena comer o glúten. Assim como uma pessoa que é alérgico à proteína do leite, a alergia à proteína do leite, ela pode inclusive dar reações graves. A maioria das pessoas vai ter? Não. Agora, imagina se você tem um choque anafilático no meio do Natal. Não vale a pena correr esse risco. É claro que essas reações graves a alimentos não são comuns no adulto. É mais comum em criança. Mas por se tratar de um processo alérgico, daí eu já acho que não vale a pena brincar com fogo. Agora, a grande maioria das pessoas não pode comer porque tem uma situação de intolerância. O que é intolerância? É a má digestão. Essa má digestão, ela pode se manifestar com sintomas de estômago, com sintomas de refluxo, com uma diarreia, até com o intestino preso. São coisas que têm uma evolução benigna. O que eu tô querendo dizer com isso? A pessoa não vai morrer porque comeu lactose. A pessoa não vai ter uma doença mais séria porque ela comeu um açúcar ou porque ela comeu uma gordura. Ela vai passar mal. E ela pode se preparar, e a gente tem várias estratégias que a gente pode usar para evitar esse passar mal, para que isso não atrapalhe a sua festa, porque ninguém merece ir para uma festa, comer, eu já passei por isso muitas vezes, comer um negócio que faz mal e ter uma crise de diarreia no meio do... ninguém merece, gente. Ou ter uma crise de dor, por quê? Existem pessoas que têm dores fortes. O grau e intensidade da dor, ele não depende da gravidade do seu problema.
Pessoas com síndrome do intestino irritável, pessoas que são portadoras, por exemplo, de intolerância à lactose, intolerância a outros carboidratos, elas podem ter sintomas que impactam muito, que a pessoa às vezes tem que ficar quase acamada de tanta dor. Daí não vale a pena, mas a gente, em casos de intolerâncias e de hipersensibilidade do trato digestivo, como é o caso da síndrome do intestino irritável, tem muita coisa que a gente pode usar para prevenir de que esse sintoma não aconteça, inclusive medicamentos. Porque eu entendo que muitos de vocês não querem usar remédio, porque eu também não sou a favor do uso de medicações no longo prazo para a maioria das condições do trato digestivo. A maioria. Agora, usar um medicamento para não entrar na crise ou para não para sair da crise mais rápido é muito bem-vindo e graças a Deus que os medicamentos existem. E você pode usar. Eu vi alguém que perguntou aí, tenho refluxo, tenho gastrite, como eu vou fazer? Vai medicado, mas vai. Faz parte da vida essa adaptação. Uma coisa é como você cuida do seu estilo de vida e da sua saúde no longo prazo. Outra coisa é essa preparação para você poder confraternizar com os amigos. Então, tem muitas coisas que envolvem as festas de final de ano. A primeira coisa é que muitas vezes, essa época do ano, eu não sei como é aí para vocês. Hoje eu atendi um paciente que está de férias e ele é professor. E eu morro de inveja das férias de professor, gente, que férias gigante, eu queria umas férias assim na minha vida. Mas a maioria das pessoas, dos trabalhadores comuns, chega essa época do ano, a gente tá assim na correria total, assim, eu tô desse jeito, final de ano, todo mundo querendo passar o Natal bem, passar o Ano Novo bem, todo mundo querendo deixar os exames todos em dia, todo mundo querendo emagrecer pro final do ano, todo mundo querendo cuidar do intestino, querendo se preparar para as festas. Graças a Deus que os meus pacientes têm essa consciência, mas a vida do gastroenterologista nas festas de final de ano, a gente tem muito trabalho a fazer. A prevenir, a gente tem muita coisa. Então, chega essa época do ano, a minha vida tá super corrida, porque eu tenho pacientes que têm urgências, que vão viajar, que eu tenho que dar as orientações. Tem pessoas que às vezes estão no meio de um tratamento e precisam de uma orientação de como se portar nessa época do ano. E a maioria das pessoas, nessa época do ano, ainda tá muito na correria. E muitas vezes, quando a gente tá na correria, a gente se deixa de lado. E eu falo isso aqui, já trouxe isso para vocês, com a minha autoconsciência também. Porque muitas vezes, quando eu tô muito cheia de coisas para resolver, e eu também tenho filhos que são minhas prioridades e que estão de férias, eu acabo às vezes deixando a academia meio de lado. Ontem, por exemplo, não cheguei a tempo de malhar, marquei com o meu personal, me atrasei, no final o Carlos teve que treinar no meu lugar. Então, às vezes a gente treina menos, às vezes a nossa alimentação tem menos alimentos saudáveis por conta das questões aí de correria, ou de confraternizações, ou de presentes que a gente acaba ganhando nessa época do ano. Então ganhamos um monte de chocolate, panetone. Acaba que a gente sai um pouco às vezes da nossa programação. Mas o quanto mais, e essa é a primeira dica para você. Dezembro e janeiro são 2 meses do ano. 2 meses, gente, é muito tempo para você se deixar de lado. Se você é portador de uma doença crônica, seja ela gastrite, refluxo, intestino irritável, alguma doença autoimune, você não pode se largar por 2 meses, porque esses 2 meses, às vezes, você vai ficar o resto do ano correndo atrás do prejuízo de tudo que você deixou para trás nesse período. Então, nesta época de final de ano, o quanto mais você segue a sua rotina, melhor. Porque não é uma festa, não é uma confraternização que vai te fazer mal. Mas é tudo que envolve aquilo de, já que é o final do ano, então ano que vem eu volto, ano que vem eu começo, depois das férias, aí depois já virou depois do carnaval, e aí no fim sua vida tá começando em março. Não dá. Quanto mais você manter a sua rotina estável, o nosso corpo gosta de rotina.
É importante você manter os seus horários, mesmo que você esteja de férias. Então, o que eu tava falando do meu paciente que é professor, imagina que sonho ficar, sei lá, 2 meses de férias. Isso nunca aconteceu na minha vida desde que eu me formei. Eu só tinha férias na época da faculdade, aí realmente tinha muito tempo de férias. Agora, mesmo estando de férias, se atente à sua rotina, tenha hora para acordar, coma as suas refeições o mais saudável, incluindo os alimentos que você precisa comer, para poder abrir as exceções, mesmo que você esteja de férias num hotel maravilhoso. Quanto mais você comer das coisas que te fazem bem, menos espaço vai sobrar para comer das coisas que te fazem mal também. E isso faz falta. Quantas vezes eu atendo pacientes que nessa época do ano largam de mão? Aí a pessoa não come mais uma fibra, a fruta dá muito trabalho, salada menos ainda, e aí isso prejudica a sua microbiota e a motilidade do seu intestino. Então, no dia a dia, tentar estar o mais próximo possível da nossa rotina de saúde, tá? Além disso, nas festas tem algumas questões que a gente tem que se planejar antes de ir. E quanto mais consciência você tem do que você vai fazer, do que você vai encontrar lá e de quais serão as suas possibilidades, mais fácil é de você não botar fazer um estrago muito grande, digamos assim. Porque nas festas a gente muitas vezes vai ter acesso à bebida alcoólica e para algumas pessoas isso não faz falta, mas para outras pessoas sim faz parte da festa, da comemoração, da sensação mesmo de relaxamento e tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem você beber álcool de vez em quando. O que não é saudável é esse de vez em quando começar na quarta-feira e terminar no domingo toda semana. Aí não é de vez em quando, aí é mais do que a média, tá? Então tá tudo bem se você prefere escolher bebida alcoólica. Porque não é a sua rotina, não vai botar tudo a perder. Tem pessoas que gostam de comer mais gordura, tem pessoas que gostam de comer a sobremesa. Elenque as suas prioridades. E é claro que tudo com moderação. Uma coisa é você beber um pouquinho de vinho, outra coisa é você beber uma garrafa de vinho, daí pro uísque e depois ainda beber cerveja por cima. Esse tipo de estrago, a depender da sua idade, vai ser muito mais difícil da gente correr atrás. E por que eu falei a depender da sua idade? Porque quando a gente tinha, sei lá, 18 anos, a gente comia, bebia, no outro dia tava zerado. Agora, se você é assim como eu, já tá mais próximo dos 200, já começa a ter um peso maior essas exceções. E aí, se você sabe que você escolheu que você vai querer beber bebida alcoólica, você escolhe aquela bebida alcoólica que para você te faz menos mal. Eu, por exemplo, não bebo cerveja. Não sinto a menor falta de beber cerveja. A cerveja, para mim, não vale a pena. Por quê? Se eu beber cerveja, além de beber um volume maior, a cerveja tem glúten e eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, se for para eu me expor ao glúten, eu prefiro comer o glúten do que beber o glúten. A cerveja, muitas vezes, por ser uma bebida fermentada e que a gente acaba bebendo mais volume, ela vai me dar desconforto de inchaço, de gases, de diarreia. Para mim não vale a pena. Não vale a pena essa exceção na minha vida, mas talvez na sua seja uma coisa que para você, eu faço questão de tomar meu chopinho, de beber minha cerveja, e aí a gente vai te ajudar nesse processo. Agora, eu adoro vinho. E o vinho, eu já sei a quantidade que eu posso beber de vinho sem passar mal. Por quê? Se eu beber grande quantidade de vinho, eu vou passar mal. E pra mim não vale mais a pena. A última vez que eu tinha passado mal de bebida era, sei lá, quando eu comecei a namorar o Carlos. E aí agora, mais recentemente, a gente teve uma viagem fomos para uma confraternização e eu fiquei o dia inteiro bebendo vinho e aquilo me fez muito mal. Então agora, olhando para trás, não vale a pena. Não vale a pena para mim, mesmo me preparando. Então, eu escolho os vinhos que valem a pena e eu bebo de forma controlada. Outra coisa, eu não faço questão de comer muitas coisas gordurosas. Isso
pra mim não é uma coisa que eu tenho essa memória afetiva, que eu vou sentir falta. Então eu muitas vezes vou passar essas comidas mais gordurosas, porque eu já sei que também eu vou querer comer o meu pavê, né? Pavê, tô esperando desde criança, todo ano eu espero o meu pavê. Então são escolhas, você tem que sair com essa consciência, que se você comer tudo, provavelmente aquele mal-estar vai durar muito mais do que se você fizer escolhas inteligentes. Então a primeira coisa é se prepare antes de sair de casa, já pense com você o que você acha que vale mais a pena, faça essa negociação com você mesmo, porque daí você já vai saber que você vai abrir exceções, mas você vai ter noção do que para você é inegociável e do que pra você não vai. Chegou lá, ficou aquele parente chato falando: ah, mas você não vai comer nem um pedacinho disso, ai, porque você... E aí você fala pra pessoa que você não quer. Você não tem que ficar justificando, porque quanto mais a gente tenta justificar, mais a gente abre espaço para a pessoa dar a opinião dela. E se você está decidido, porque você já pensou e já tomou a sua decisão antes, é muito mais fácil de você entender que isso não é uma negociação, é a sua vida, você que decide. E a sua postura abre espaço para que outra pessoa dê opinião ou não abre. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Carlos. Carlos, ninguém dá opinião na vida dele. Porque o Carlos não é uma pessoa que fica pedindo opinião alheia. E se alguém vem dar uma opinião que é contra o que ele pensa, ele simplesmente responde. Responde, não é assim que eu penso, acabou. Agora, eu muitas vezes eu ficava querendo me justificar, eu ficava achando que as pessoas podiam achar alguma coisa de mim. E cara, ninguém se importa. Ninguém se importa se você tá comendo ou se você não tá comendo. Desde que você não fique lá chorando nas pitangas que você não pode comer, entendeu? Se você tá decidido que você não vai abrir exceção, não abra e tá tudo bem, ninguém vai ficar aí falando na sua cabeça. A gente às vezes se coloca nessa posição de coitadinho e aí todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer te convencer. Aí fica todo mundo falando: ah, mas é só um pedacinho, mas é só hoje, mas você não pode ser radical assim. Então é postura e decisão. E combinado com você mesmo, não é com os outros. Não se importe com os outros. Agora, se você quer comer, aí a gente vai pensar o que a gente pode te ajudar para que isso não te faça tão mal. Então, tem algumas coisas que eu gosto. Hoje, eu já não ando mais tão equipada, digamos assim. Durante muito tempo, enquanto eu ainda estava numa fase mais instável do meu tratamento intestinal, eu andava com o meu kit de sobrevivência. E o meu kit de sobrevivência, ele tinha medicações, ele tinha enzimas digestivas, ele tinha de tudo para que eu, caso acontecesse alguma coisa, o que eu faria, entendeu? E eu posso até citar para vocês algumas coisas que eu costumava levar no meu kit de sobrevivência. Hoje, eu tento me programar durante o dia e já sair de casa meio que medicada quando eu achar necessário, ou eu simplesmente não faço nada. Eu só depois compenso no dia seguinte com mais hidratação, com mais cuidados em relação ao meu intestino. Mas coisas que eu acho legais de vocês terem são, por exemplo, enzimas digestivas, tá? Porque as enzimas digestivas, elas nos ajudam muito. Pessoas que são portadoras de tanto intestino irritável quanto de intolerâncias alimentares. A enzima mais conhecida é a enzima da lactose, que é a lactase. A maior parte dos intolerantes à lactose vai ter sintomas mesmo com os alimentos sem lactose. Mas a gente reduz o dano, entendeu? Então, se você já sabe que você vai comer o tal do pavê, aí você leva na sua bolsa a sua enzima que digere a lactose. Ah, mas é porque eu vou querer comer muito pavê. Então você toma 2 enzimas. Você se prepare. Não come e espera para ver o que vai dar, porque depois às vezes não vai valer a pena esse mal-estar que você vai ter. Então se prepare, tome 1, 2, até 3 enzimas digestivas, a depender do grau da sua intolerância. Ah, a doutora Lívia tá falando que é para fazer isso todo dia? Não, estou falando para você fazer isso nessa situação de exceção, tá? Ah, mas eu tenho problema com glúten.
glúten. Se não for doença celíaca, a gente também pode usar enzimas para a quebra do glúten. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Glutezin, que vocês acham com muita facilidade e que dá para usar. Quem tem possibilidade de viajar para fora, tem várias marcas de enzimas digestivas para glúten que você consegue encomendar, trazer, talvez agora para chegar para o Natal não chegue. Mas enzima de lactase e enzima de glúten você acha até na farmácia. Se você é portador de doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, você pode se preparar tomando, antes de comer, um Prazol. Não tem problema nenhum você tomar um Prazol nessa situação preventiva. Ah, mas o Prazol não resolveu. Depois você toma um antiácido e tá tudo bem. O importante é você saber que aquilo ali não é a regra. Então, para os meus pacientes que são portadores de refluxo, eu gosto de orientar que eles usem, por exemplo, um xarope de aloe vera. A pessoa pode usar antes de ir ou depois se comeu e passou mal. Eu indico que a pessoa use sim o Prazol de forma preventiva, mas mais ainda do que os Prazóis, eu gosto da famotidina. A famotidina, para esse uso antes da refeição ou uso numa crise, ela é até mais rápida do que o Prazol para aliviar os sintomas. E ela é muito interessante para fazer esse uso SOS. E é segura para a maioria das pessoas. Então, você pode tomar uma famotidina antes de sair de casa. Assim, você até previne de chegar lá e passar mal e ter que querer tomar depois. Mas eu gosto muito de coisas naturais também. Então eu gosto, por exemplo, do chá de espinheira santa, que qualquer pessoa pode fazer. Um chazinho de alecrim também, qualquer pessoa pode fazer. Um chá de gengibre, que é muito interessante para esses sintomas, às vezes, de má digestão, de empachamento. O chá de hortelã-pimenta é interessante para quem sofre de dor abdominal, para quem sofre de intestino irritável, mas não é legal para quem tem refluxo. Se o seu problema é refluxo, espinheira santa, alecrim, gengibre, aloe vera. Eu gosto de manipular para os meus pacientes tinturas digestivas, e a tinturinha digestiva eu vou programar para aquele paciente. O que ele mais precisa? Eu preciso de ativos que vão controlar a acidez, eu preciso mais de ativos que vão acelerar esse esvaziamento do estômago. Muitas pessoas que sofrem de gastrite, na verdade o sintoma dela não é a queimação, é aquela sensação de empachamento. Sabe aquela sensação que comeu um boi e às vezes você comeu? Numa festa dessa, a chance de você encher até a tampa é muito maior. Por quê, gente? Que loucura que é isso, né? Ninguém consegue fazer um Natal com comida controlada, tem que ter 10 opções de um monte de coisa. E aí a gente acaba que come um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, daqui a pouco encheu até a tampa. E aí ativos com ação pró-cinética, o que é pró-cinética? É que acelera esse processo de digestão, aceleram esse esvaziamento do estômago. São interessantes para essas pessoas. Pode ser desde um medicamento, como por exemplo uma domperidona, ou também do ponto de vista de suplementação. Daí a gente pode usar as tinturinhas digestivas, né? A gente pode também usar das enzimas digestivas nessa situação. E para isso, para quem é meu paciente, eu gosto de manipular de acordo com a necessidade do paciente. Então, a pessoa que digere mal proteína, e eu já vi a endoscopia, eu posso colocar um pouquinho de betaína, eu posso colocar a actinidina, que é a enzima do kiwi, que é uma das minhas preferidas, porque a actinidina ela é muito legal para esse esvaziamento do estômago. Ela ajuda nesses sintomas de empachamento, mas se você não tem como manipular a enzima, você pode comer 2 kiwis, tá? O kiwi é muito legal para o estômago, para acelerar esse esvaziamento gástrico, e ele ainda ajuda para pessoas que sofrem de constipação. Tá? Eu gosto também de manipular, por exemplo, a bromelina, que é a enzima do abacaxi. Se você tolera abacaxi, você pode comer um abacaxi antes da refeição, porque também ajuda nesse processo digestivo ou de sobremesa, né?
Então, aquela história da frutinha de sobremesa pode ser um abacaxi, que é uma fruta digestiva, por exemplo, e vai ajudar nesse processo de digestão. Mas nem todo mundo vai querer ficar lá na ceia do Natal olhando pro pavê e comendo abacaxi, né? Eu te entendo, por isso que eu uso enzima digestiva, tá? Se a pessoa tem problema com gorduras, eu tenho algumas coisas que eu posso ajudá-la também. Eu posso usar chás que estimulem, por exemplo, as secreções biliares, por exemplo, dente de leão, chá de boldo, chá de carqueja. Quantas vezes, gente, olha, o que eu ouvi da minha avó que eu tinha que tomar chá de boldo. Eu lembro que eu tenho trauma de Natal, trauma mesmo, porque sempre eu passava mal e no outro dia eu era obrigada a tomar aquele chá de boldo bem amassado. Bem amargo. E essas ervinhas amargas, elas são interessantes para estimular essas secreções da vesícula, das vias biliares. Então, quanto mais amarguinha a erva, melhor ela é para você, por exemplo, que não digere bem gordura, que fica com aquela sensação de empachamento, ou você que não tem mais vesícula. Como um chá é muito interessante para os meus pacientes, eu manipulo muitas vezes na forma de tintura, porque é mais prático, né? Imagina você tá lá e você vai mandar fazer um chá, né? Dificultou. A tinturinha dá para botar dentro da bolsa. Se você não digere bem gordura, a gente pode fazer o uso de enzimas digestivas como a pancreatina, por exemplo, a lipase, mix de enzimas que ajudem na digestão de gorduras. E isso, como um SOS, gente, ajuda muito. Você não precisa ter uma insuficiência do pâncreas para se beneficiar do uso dessas enzimas de forma pontual. Porque na prática a gente vê os pacientes melhorando. Então, eu sei que tem muito médico que fala, mas você não tem deficiência de enzimas, para que você vai usar a suplementação? Você vai usar a suplementação para aliviar sintomas. Aí a Socorro perguntou, pode ser o Creon? Pode ser o Creon. O Creon é maravilhoso. Eu vou indicar que o meu paciente use Creon de forma crônica se ele não tem um problema do pâncreas? Não vou. Agora, eu posso usar de forma SOS pela facilidade de ir ali na farmácia e comprar, facilidade mais ou menos, né, porque o Creon é caro, mas eu posso, na maioria das vezes, eu deixo suplemento para os meus pacientes, tá? Em relação à parte de sais biliares, posso fazer uma suplementação de sais biliares? Eu tenho um pouco de cuidado na suplementação de sais biliares, tá? O sal biliar, ele vai agir no seu intestino de diversas formas. Hoje a gente sabe que o sal biliar, ele atua em receptores do intestino que vão influenciar a motilidade intestinal, vão influenciar a inflamação intestinal, vão influenciar a questão da estamina no seu intestino, vão influenciar várias coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história de suplementar sais biliares para todo mundo. Por quê? Às vezes eu vejo vocês, mas eu tirei vesícula, tem que suplementar sais biliares para a vida toda. E a maioria das vezes a pessoa que tirou vesícula, ela tem problemas relacionados a esse sal biliar mal absorvido no intestino. Tá? Então, às vezes eu passo. É uma orientação que eu vou dar aqui para todo mundo? Não é? Porque eu não te conheço, né? Não sei a história das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Mas às vezes a gente pode usar até algum mix de enzima pronto, por exemplo, que já tenha sais biliares. E aí a Visa falou que ela fez um exame de fezes e deu 30% de gordura. E a médica indicou que ela use Creon. Visa, não tá errado, eu não sei se é Visa, acho que é Visa o nome. Não tá errado usar o Creon se tem gordura nas fezes. O errado é ela não investigar a causa dessa perda de gordura nas fezes. Porque a pessoa que tem perda de gordura nas fezes, ela pode ter uma insuficiência. Vanessa, a pessoa que tem uma perda de gordura nas fezes, ela pode ter uma insuficiência do pâncreas? Pode, mas eu preciso de um diagnóstico. Ela pode ter SIBO? Também. A gente vê muita perda de gordura nas fezes em pessoas que têm SIBO. Ela pode ter uma disfunção do metabolismo dos sais biliares? Também pode. Então, tem muitas situações e é por isso que eu não acho que a gente deve usar a enzima digestiva se a gente não sabe a causa do problema. No caso que a causa do problema foi um erro alimentar que eu digo
comi mais do que eu devia, eu posso usar, mas eu sei que eu não dependo daquilo ali. Eu estou usando de forma pontual para reparar danos, tá? Aí a Vanessa falou que é bariátrica e sem vesícula. Muito provavelmente você vai se beneficiar, tá? Mas cirurgia bariátrica é um fator de risco para SIBO, desbiose, insuficiência de pâncreas e má absorção de sais biliares. Tem que investigar esses diagnósticos diferenciais, tá? Em relação à parte, então, das enzimas digestivas, a gente pode fazer ela manipulada de forma individualizada, que é a forma que eu prefiro fazer, de acordo com a necessidade do meu paciente. A gente pode usar mix de enzimas prontos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente consegue encomendar até no Mercado Livre enzimas, por exemplo, da Now Foods, que tem as super enzymes, que é um mix de enzimas que já vem um pouquinho de cada coisa. Para esse uso de vou viajar, vou sair da dieta, vou comer não sei o que, eu super gosto disso. Aqui no Brasil a gente tem a opção então de comprar importado ou de manipular, ou de usar enzimas específicas, como por exemplo a enzima da lactase, como por exemplo a enzima do pâncreas, que é o CREON, ou a gente tem a enzima pronta na forma de sachê, que é um mix de enzimas, mas eu detesto esse mix de enzimas em sachê, então nem vou falar o nome para vocês, tá? A gente tem ainda a oportunidade de não usar enzimas digestivas e usar outras coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, os chás e tinturas digestivas. E se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar um e-book que eu tenho de chás digestivos. Ao final da live, eu vou deixar... eu vou pensar como que eu vou mandar esse e-book para vocês, tá? Eu posso deixar ele no meu perfil. Então, se todo mundo comentar que quer, eu vou encaminhar. Pronto. Gostei. Quem comentar, eu quero o e-book de chás digestivos, eu boto lá explicando cada chazinho em qual situação que a gente pode usar, quem vai se beneficiar mais, mas eu quero que vocês comentem na live salva. Agora eu não tenho como ver, gente, o meu Instagram é eu que faço, não tem automação, igual aqueles que você fala, quero, aí chega no seu direct, não tenho ainda. Mas é uma boa, vou providenciar, tá? Então, eu tenho um e-book que eu dou para os meus pacientes dos chás digestivos, que eu adoro o uso de chás. Eu adoro o uso de chás. E a gente vê muitos profissionais de saúde, médicos inclusive, que vão na internet falar mal de chá. Tá? Que é um absurdo, porque a pessoa teve uma hepatite gravíssima depois de tomar um chá verde. E aí, quando a gente vai na literatura, existem relatos de casos de hepatotoxicidade por chás. A maioria das vezes são relatos de caso. Aí a pessoa não tem o menor pudor de passar remédio, de passar, enfim, remédios que a gente já sabe que existe um risco super alto de dar outras complicações, mas é contra chá. O chá, desde que você faça de forma correta, que a erva venha, que você tenha certeza do que você está colocando e que você não beba litros de chá, ele é seguro, tá? Eu tô dizendo aqui para você tomar 3 xícaras de chá por dia, tá? É limite, tá? O chá, ele é muito seguro. O que não é seguro é você comprar esses manipulados que vocês compram prontos na internet, que vem 30 ervas, ninguém sabe se é aquilo que tem ali mesmo, se aquilo ali não está adulterado e se aquilo ali realmente não tem chance de lesar o seu fígado, isso sim. Agora, você tomar um chá, não é isso. É muito mais perigoso a bebida alcoólica que você vai beber lá na festa fazer mal pro seu fígado do que o chazinho que eu vou indicar para vocês, tá? Mas tenham moderação. 3 xícaras por dia tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso, tá? Então, a gente pode usar os chás, a gente pode usar as tinturas, que são... O que é a tintura? Nada mais é do que uma forma de extrair o ativo daquela erva de forma mais intensa. Então, a tintura, ela está mais concentrada, digamos assim, do que um chá. Então, eu particularmente gosto da tintura. Tem dose, tem indicação, tem para cada paciente. Então, não vou indicar que vocês comprem tintura por conta própria, sem uma indicação do médico ou do nutricionista,
tá? A gente pode usar das enzimas digestivas, a gente pode usar dos medicamentos, a depender de qual seja o seu sintoma. Se você sofre de gastrite, refluxo, toma o seu Presol sem medo. Tome e vai feliz, não tenha esse medo. A gente pode usar remédios que são, por exemplo, para síndrome do intestino irritável, que são os antiespasmódicos. Antiespasmódicos são medicações que dão uma relaxada na musculatura intestinal. Então, eles ajudam. A Josete falou que gosta de alecrim, adoro chá de alecrim também. Então, esses antiespasmódicos, eles dão uma relaxada na musculatura do trato digestivo, assim como o hortelã-pimenta também faz. E o hortelã-pimenta, que é a menta piperita, é uma das ervas mais estudadas para quem sofre de síndrome do intestino irritável, de hipersensibilidade do intestino. Então, você pode usar o chazinho, você pode usar o medicamento. O que é um medicamento antiespasmódico? A gente tem, por exemplo, o Buscopan, que é talvez o mais que vocês mais conhecem, mas tem vários outros, como o Tilônio, como mebeverina, como trimebutina. Essas coisas a gente pode usar para te ajudar a aliviar sintomas. Por quê? Elas vão ajudar você a não ter talvez uma crise tão intensa. Então, se você sofre de síndrome do intestino irritável, o dia do Natal, o dia que vai sair, o dia que vai ter uma confraternização, é o dia que antes de sair de casa você já toma o seu remedinho, você já vai garantido. Por quê? Pode ser que você tenha uma crise de qualquer forma, mas a gente muitas vezes consegue controlar a intensidade daquela crise, tá? Além desse tipo de medicamento, tem coisas que a gente pode usar depois que a coisa já aconteceu, tá? Digamos que você foi, comeu e aí te deu uma super diarreia. Nossa, acabou com o seu dia. E agora como é que eu vou fazer? Vou ficar com diarreia no meio da festa? Não, a gente tem várias coisas que a gente pode usar para impedir esses sintomas. Então, por exemplo, eu vi alguém que perguntou aqui do carvão vegetal, tá? O carvão vegetal, ele nada mais é do que um quelante. O que é isso? Ele gruda nas coisas. Ele gruda nas coisas e facilita com que essa hipersensibilidade que você ficou seja mais controlada, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá cheio de gases, inchaço. O carvão vegetal, ele gruda, ele ajuda na eliminação desses gases. Ele diminui esse desconforto que os gases causam depois que a gente já tá mal. A gente também pode usar ele numa situação de diarreia, porque ele vai dar uma ajudada para você eliminar essas toxinas, se for uma intoxicação alimentar, por exemplo. Se é alguma coisa que você comeu que tá te fazendo mal, se é o excesso de histamina, né? Que eu sei que alguns de vocês aí são portadores de intolerância à histamina. Não citei da histamina, mas eu gosto muito da enzima DAO para pessoas que são portadoras de intolerância à histamina. Mas aí, digamos que você já comeu, já passou mal, você pode depois usar um carvão vegetal, porque ele tem esse papel de quelante, de ligar nessas toxinas, na histamina, nos sais biliares, no que for que tá te fazendo mal. Então ele ajuda tanto para quem sofre de diarreia quanto para quem sofre de gases, mas tem que tomar cuidado para pessoas constipadas. Eu gosto muito numa crise assim de enjoo ou de diarreia de usar, por exemplo, a ondansetrona, tá? Que a gente pode usar sublingual e ela é ótima para tratar diarreia e até para prevenir diarreia em pessoas que têm muita diarreia. Então a gente pode usar dessas coisas, tá? Eu posso usar Imosec, que é a loperamida? Eu não gosto, mas se não tiver outra opção, pode. É que eu tenho opções que eu gosto mais, que eu já citei aqui para vocês, tá? Então, entrona, não sei, ondansetrona, que eu falei, socorro, não é entrona, é ondansetrona. É um medicamento, tá? Que o nome comercial mais conhecido é o Vonal. A gente acha que o Vonal é só para enjoo, mas o Vonal ajuda na diarreia também, tá? Tô mandando você usar todo dia? Não, eu estou falando você usar SOS, assim como eu adoro o Floratil nessa situação de SOS. Me deu uma crise de diarreia, Floratil é tiro e queda. A maioria das pessoas tolera, não faz mal para quase ninguém, a gente pode usar
do probiótico nessa situação. Especificamente esse probiótico, que é o que eu mais gosto para pessoas com diarreia aguda. Ah, mas eu tenho uma diarreia crônica, tem 3 meses. Isso você não resolve com dica no Instagram, você resolve com consulta, tá? O carvão ativado é para usar todo dia? Não, eu tô mandando você usar SOS. Qual é o problema da pessoa que fica usando carvão vegetal todo dia? Carvão vegetal ativado. Ela tá quelando, lembra que eu falei que ele é quelante? Que ele vai grudar e vai sair no cocô? As suas vitaminas, ele vai quelar os seus sais biliares, ele vai quelar outras coisas, né? Que você não queria que fossem embora, o seu ferro, né? Então, é melhor você usar ele com consciência. Mas para um SOS tá ótimo. E aquela pessoa que quando tá nessa época de festas o intestino prende? É muito comum. Mulheres constipadas em época de férias, acabou para ela. Às vezes tem gente que fica 7 dias sem ir ao banheiro. E, gente, lembra que eu falei que o nosso intestino gosta de rotina? Cara, não dá para o seu intestino funcionar se você não bebe água. Se você não tem hora para comer, se você fica o dia inteiro em jejum, se você tá o dia inteiro correndo para lá e para cá. Se quando você viaja, além de você se encher de carboidrato, você não come uma fibra e fica o dia inteiro lá morcegando, pegando sol e sem beber água. Não vai funcionar. Não é para você ficar usando laxante. Você insira nas suas férias o mínimo de hábitos saudáveis. Anda com uma garrafinha de água. Não sei se vocês já me viram, mas quando eu tô em férias, eu carrego a minha garrafinha de água. Eu vou para onde eu vou, eu e as crianças. A gente tem a nossa garrafinha de água, eu não passo aperto, não fico sem beber água. Porque se eu depender de pedir a água, esperar chegar, e às vezes eu esqueço, aí você não bebe. E eu preciso medir o quanto de água que eu tô bebendo. Enquanto eu tô no meu consultório, eu fico com 2 garrafinhas de manhã e 2 de tarde, aquela ali é a minha meta. Quando eu tô nas férias, eu não tenho como, né? É difícil você bater a meta. Então, se você tá com a sua garrafinha, você tem pelo menos noção de quanto você já bebeu e vai deixar de beber. Tomar café da manhã é muito importante para o seu intestino funcionar. Às vezes a pessoa vai ficar, nem toma café da manhã porque comeu, vai dormir tarde, acordou meio enjoada. Isso é um fator de risco para prender o seu intestino, tá? Além disso, a Socorro falou que viu na internet que a boca da garrafa tem muita bactéria. Socorro, graças a Deus que tem muita bactéria. A gente quer mais bactéria no nosso intestino. Parem com esse negócio de esterilizar tudo, tem que ser tudo estéril, não pode ter contato com nada. É normal, a nossa vida tem bactéria, gente. Para com essa loucura de medo de bactéria. Vocês têm que ter medo de bactéria ruim, tá? Vocês têm que ter medo de comer comida estragada. Agora a garrafinha de água, lava ela, sabão, detergente, acabou, tá lavado. Não precisa ficar esterilizando, botando naquele... Eu lembro quando o Lucas era criança que eu esterilizava tudo. Nossa, o menino faltou esterilizar o menino. E ele tem imunidade muito pior do que a da Letícia, que eu já era outra pessoa quando a Letícia nasceu. Não sei se vocês que têm 2 filhos também têm essa percepção de que o primeiro filho tem uma mãe e o segundo filho tem uma mãe totalmente diferente. E aí, para a Letícia, por exemplo, eu já fui uma mãe totalmente diferente. Então, se você quer que seu intestino funcione, voltando, você precisa tomar café da manhã, precisa ingerir água e precisa ingerir fibras. Não adianta ficar só comendo pão, macarrão, bolo, panetone e não comer uma fibra. Então, tente inserir a salada. Nada impede que você coma as besteiras que você vai comer, mas a salada tem que estar presente. Então, coma salada, coma legumes, beba água. Não conseguiu comer as fibras, leve um suplemento de fibra. E a fibra que é mais fácil, que você consegue levar e que é segura, que não vai te encher de gases, é o Fibregan, tá? Que é a goma cássia. A goma cássia, mesmo as pessoas que não toleram fibra, costumam tolerar. Agora, se você sofre de muitos gases, você testa antes das férias, tá? Não vai falar, tomei essa goma cássia aqui nas férias que a doutora Lívia falou e fiquei igual um baiacu. Não joga a culpa em mim. E não adianta comer fibra e não beber água. Então, depois não fala que eu não avisei,
tá? Mas eu levo nas minhas viagens um suplemento de fibra, que no dia a dia eu não uso, porque eu não preciso. Agora nas férias eu acabo precisando, porque eu tô fora da minha rotina, eu sei que eu vou pecar um pouquinho na quantidade de fibras que eu vou consumir, então é mais fácil usar um suplemento, tá? Eu vi uma pergunta aqui da Larissa se eu indico jejum intermitente. Eu sou super fã do jejum. O jejum, para quem sofre de SIBO, é uma estratégia interessantíssima, inclusive. O jejum, para quem sofre daquele sintoma de mau esvaziamento gástrico, é uma estratégia interessantíssima. Mas o jejum benéfico é o jejum que você pula o jantar. Aquele jejum de ficar o dia inteiro sem comer e chegar à noite comer igual um peão é péssimo. Péssimo para o seu intestino. Porque à noite a sua digestão é pior. A secreção de ácido no seu estômago é menor. A secreção de enzimas digestivas é menor. Ninguém foi feito para comer um boi à noite. É que nós desrespeitamos a nossa fisiologia. Agora, se o seu jejum for jantar mais cedo ou pular o jantar, é maravilhoso. É excelente, inclusive como estratégia de tratamento para a sua desbiose, tá? O jejum bom para o intestino é o jejum noturno. É você trazer o jantar para mais cedo ou não jantar. Não é ficar o dia inteiro sem comer e deixar para comer à noite. Isso aí não é legal, tá? Então, jejum é uma estratégia legal de compensação pós-festas. Você pode fazer, tá? Mas, lembrando que o benefício maior do jejum é você não comer à noite. Então, você até pode pular o café da manhã, mas não vai jantar tarde, tá? Porque isso aí vai ser um tiro no pé. E lembrar que se você comeu, passou mal, bebeu, calma, vai passar. Se não passou, procura ajuda do seu médico. Pode ser que tenha sido uma intoxicação alimentar, pode ser que você tenha pegado uma virose, pode ser realmente que tenha te feito mal, mas na maioria das vezes, esses mal-estares pós uma jacada, eles vão durar o dia seguinte, no máximo 2 dias depois. Se está durando muito tempo, algo está errado no seu intestino. E é aí que vem a importância de você cuidar do seu intestino durante o ano, para que essas situações esporádicas não tirem a sua paz, não te tirem do seu bem-estar. Porque uma pessoa que está com o intestino em equilíbrio, isso aí não vai dar nada, mas eu entendo que muitos de vocês não estão nessa situação de equilíbrio ainda. E tá tudo bem. Se preparem, a gente ainda tem quantos dias? Não sei nem que dia é hoje, gente. A gente ainda tem uns dias aí antes do Natal, talvez uma semana. Acho que bem menos, bem menos. Hoje é quinta-feira. Então, ainda dá tempo. A Cris perguntou qual é a minha opinião sobre o uso diário de probióticos. Eu acho que o probiótico, na maioria das vezes, só tem benefício quando o uso dele é diário. A grande questão é que vocês acham que o probiótico é a pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas, e ele não vai. E é por isso que tem um monte de profissionais aí que vão no Instagram falar mal de probiótico ou fazer propaganda de probiótico. A questão é entender que o probiótico ele pode ser parte do tratamento, e se ele faz parte do seu tratamento, a gente espera no mínimo 3 meses para entender se fez sentido ou se não fez, e que ele não é fundamental para uma microbiota saudável. Isso a gente sabe, tá? Todo o resto é opinião da pessoa. Ah, probiótico faz mal. Para quem? Qual probiótico? Ah, probiótico é proibido para quem tem SIBO. Tem vários estudos que mostram a associação do probiótico ao tratamento do SIBO com desfechos favoráveis, sim. Agora, entender é quantidade, não é quanto mais melhor. Vocês olham aqueles probióticos. Ah, eu comprei um probiótico importado que tem 100 bilhões de cepas. Difícil, porque esses 100 bilhões de cepas geralmente não foram estudadas em conjunto. Geralmente esses 100 bilhões de cepas, muitas delas são cepas fermentativas, e se você já sofre de excesso de gases, por exemplo, pode ser que você não tolere. Mas o seu problema não foi o probiótico que causou, entendeu? Ele só foi um agravante para os seus sintomas. Então, tomem cuidado. Agora, precisa ter medo de probiótico? Não precisa ter medo. Ah, probiótico usar pontualmente?
Gosto do uso pontual nessas situações. Ah, tive uma diarreia, posso usar um Floratil, uma enterogermina, um Reutere? Posso, ótimo, resolveu, maravilhoso, tá? Só cuidado com a expectativa que vocês vão colocar no probiótico. Certo, gente? Bom, acho que falamos bastante. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Antes da gente finalizar a live, eu vi aqui Bru Pinheiros que mandou boa tarde, boa tarde. Adeli, boa tarde, gente. A live tá acabando, mas ela vai ficar salva até amanhã. Quem quiser o e-book dos chás tem que me pedir no direct ou é melhor. Eu vejo melhor se vocês mandarem no comentário da live, tá? A Josete falou que ela era assim, eu acho que é do esterilizar tudo da criança, né? Muito bom, gente. Um beijo. Deixa eu ver se chegou aqui alguma dúvida. Ó, a live vai ficar salva por 24 horas no meu perfil. Vocês que gostaram da live, deixem o seu comentário. Me pede lá o e-book dos chás, porque tem que mandar no comentário da live salva, porque agora eu não vou conseguir lembrar quem foi que pediu, que não queria, não tem como mandar para vocês depois, tá? E aí, quem quiser o e-book dos chás, eu mando para vocês, ele tá bem completinho, tá bom? Beijos! Quem não conseguiu assistir a live hoje ou não vai conseguir assistir ela completa até amanhã, ela vai ficar salva no programa Intestino Inabalável, que tem o link no meu perfil, que vocês têm todas as lives, todo o material de apoio, os e-books, tem e-book de chás, tem e-book de dieta pobre em FODMAPs, tem e-book de estamina, tem e-book do que causou o meu SIBO, tem e-book de muita coisa já lá salva na plataforma para quem é assinante do programa Intestino Inabalável, tá bom? Beijos! Heloísa falou que tá em tratamento com a doutora Lívia e tá cada vez melhor. Ah, querida, fiquei feliz de te ver aqui. Fiquei feliz, eu fico muito feliz de ver os meus pacientes aqui. Um beijo e até mais!